E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Wellington Silva aqui, e este é o Crypto Trade, o quadro de todas as segundas-feiras aqui do canal, onde eu trago dicas sobre trading de criptomoedas para vocês. E no vídeo de hoje trago para vocês um tutorial de como calcular uma média móvel no Excel e como fazer trade, como simular os seus trades com médias móveis utilizando o Excel, para que você possa fazer um backtest da sua estratégia com médias móveis, para que você possa desenvolver uma estratégia nova e então ter mais sucesso no seu trading. Antes de mais nada, se você gosta aqui do nosso trabalho, já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e bora para o vídeo de hoje. Então pessoal, cá estamos aqui num gráfico qualquer aqui da Binance Coin, utilizando aqui uma média móvel simples de 10 períodos e uma média móvel simples de 20 períodos. Como seria legal se pudéssemos então testar como funcionaria o cruzamento dessas médias, se daria para ganhar. A gente vê aqui que quando o preço cruzou, quando a média cruzou para cima aqui, ele teve uma tendência de alta fortíssima logo depois, que só veio terminar, a gente só sairia do trade caso operássemos sempre no cruzamento, se saíssemos e entrássemos nos cruzamentos, só sairíamos aqui com uma valorização bem alta. Logo depois o preço cruzou para baixo, levaríamos o stop, cruzou para cima de novo, teríamos pego mais um ganho aqui, cruzou para baixo novamente, mais uma pequena valorização, cruzou para cima, e assim a gente iria operando com médias móveis. Sempre que o preço cruzasse, sempre que uma média cruzasse a outra, nós operaríamos. Nesse ponto aqui, por exemplo, teríamos tido uma valorização absurda operando pelo H4 aqui na Binance Coin, tá? Então, como é que fazemos então para calcular uma média móvel no Excel, para testar essa nossa estratégia utilizando o Excel, até para criar outras estratégias utilizando médias móveis, tá? Vou ensinar vocês a calcular, a como fazer o cruzamento das médias no Excel, para que vocês possam analisar possíveis estratégias, para que vocês possam operar no mercado de criptomoedas de forma objetiva, de forma que vocês já tenham testado as estratégias, para que vocês possam confiar nessa estratégia e não ficar com medo na hora que o preço começar a voltar ou que a estratégia começar a dar algum prejuízo, certo? Então cá estamos pessoal no nosso Excel, tá? Temos aqui uma planilhazinha com as cotações do Bitcoin de 2015 até hoje, 2019. Tá? A gente tem aí mais ou menos do mês 3 de 2015 até fevereiro de 2019 as cotações em dólares, tá? Aqui com abertura, fechamento, máxima e mínima. E como é então que fazemos para calcular uma média móvel simples, tá? Basicamente a fórmula da média móvel, você vai somar os 10 últimos períodos, ou os últimos períodos, se você quiser calcular os N períodos, dividido pela quantidade de períodos. Tá? Basicamente, uma fórmula de média simples, algo que todo mundo aprende aí no colegial. Tá? Temos aqui então a planilha, eu vou somar aqui, eu vou simular aqui uma média móvel de 10 períodos e uma de 20 períodos, e um cruzamento das duas. Basta que a gente contar aqui 10 períodos para frente, tem aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 períodos. A gente coloca aqui média 10 e mais para frente a gente vai fazer uma média de 20 na coluna seguinte. A primeira coluna aqui depois das cotações, podemos calcular a média de 10. Você pode calcular em qualquer coluna que vocês quiserem, contanto que vocês sigam essa regra de contar os períodos para poder para fazer com que a sua média esteja no lugar certo, tá? A gente tem aqui 10 períodos, 10 dias passados. Isso aqui é um gráfico, é uma cotação de gráfico diário, tá pessoal? É muito importante que vocês tentem fazer estratégias, criar estratégias em gráficos maiores, pelo menos 4 horas, porque gráficos pequenos têm muito ruído e dificilmente vocês vão conseguir montar uma estratégia vencedora para gráficos pequenos, certo pessoal? Temos então aqui a média de 10 períodos, seria de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 períodos. Colocamos aqui então média 20 e temos então um panorama aqui de como vai ficar mais ou menos as médias. Tá? A gente vai ter uma média de 10 períodos iniciando antes, ela sempre vai começar a aparecer no gráfico antes, colocarem uma média de 10 períodos e começarem a avaliar isso. E logo depois vai vir a média de 20, vai demorar mais para ela aparecer no gráfico, porque precisa que exista 20 candles pelo menos no gráfico para que ela seja calculada, tá? Então aqui, para calcular a média de 10, basta usarmos a função média aqui no Excel, abre parênteses, a gente vai utilizar aqui a partir da coluna 11, da linha 11 até a linha 2, 10 períodos, utilizando o fechamento como base, fecha parênteses e dá um OK,
e já temos a média dos últimos 10 fechamentos aqui do Bitcoin, tá? Basta clicar aqui para arrastar para todas as linhas. Aqui na média de 20 usamos a mesma função média, só que agora utilizando 20 períodos. Fechamos parênteses e já temos então a nossa média de 20 calculada, tá? Como é que fazemos então para verificar se temos uma tendência de alta ou uma tendência de baixa? Tá? Aqui utilizando o Excel e utilizando essas duas colunas. Basta a gente criar aqui uma coluna com o nome Trend ou tendência, né? E utilizar a condicional se aqui no Excel. No caso, se a média de 10 for maior que a média de 20, coloque aqui tendência de alta, vamos colocar aqui alta, se não, coloque baixa. Ele vai colocar aí para a gente, se a média de 10 for maior que a média de 20, a gente vai estar em uma tendência de alta, se a média de 10 for menor que a média de 20, a gente vai estar em uma tendência de baixa, e aí basta arrastar para todas as colunas, a gente já tem aqui, ó, aqui durante esse período estava em tendência de baixa, no período aqui mais para frente tendência de alta, tendência de baixa, e assim sucessivamente. Então, pessoal, agora que sabemos então calcular as médias móveis, tanto a de 10 quanto a de 20, se vocês quiserem calcular uma média de 50 períodos, basta calcular uma média dos últimos 50 fechamentos, tá? Vocês podem fazer uma média baseado também na abertura, na máxima, na mínima. Se vocês tiverem a fórmula de cálculo de médias exponenciais, vocês também conseguem criar uma média exponencial aqui no Excel. Agora que sabemos também como verificar se é tendência de alta ou tendência de baixa aqui no Bitcoin, podemos então verificar também o cruzamento, em que ponto exato a média móvel cruzou para cima ou cruzou para baixo. Para fazer isso, precisamos criar então uma coluna chamada cruzamento, tá? Essa coluna aqui vai ficar um pouco acima, né, uma linha abaixo da linha tendência. Aqui na fórmula vamos utilizar o seguinte, vamos utilizar como referência a linha tendência aqui, né? E vamos fazer o seguinte, se, né, utilizaremos o condicional se e aqui do Excel, se a tendência anterior for de baixa e a tendência atual for de alta, né, aí considerando o dia anterior e o dia atual, coloque então um cruzou para cima, ou seja, nesse ponto exato, no dia 16 do 4, a gente teve um cruzamento para cima. Se o dia anterior for de alta e o dia atual for de baixa, né, coloca então cruzou para baixo e a gente teve um cruzamento para baixo das médias, tá? A média de 10 cruzou a média de 20 para baixo. Se a gente não tiver nenhum dos dois, né, a gente não tiver um cruzamento, simplesmente print a tendência do momento. A gente coloca aqui então, dá um OK, né? Basta utilizar aqui os condicionais do Excel, utilizem aqui o se, fecha parênteses, 2 pontos, coloca aqui o cruzou para cima. Eu vou disponibilizar para vocês essa planilha para que vocês possam fazer as alterações, modificar, ver o que vocês podem fazer com essa planilha, tá, pessoal? A gente faz então aqui, carrega todo essa coluna, todas essas linhas para baixo, carregando por todas as linhas subsequentes, e a gente vai ter o seguinte aqui, a gente vai ter nesse ponto aqui, a gente não teve nenhum cruzamento, tá? Até o momento aqui não tivemos nenhum cruzamento, ele vai printando só a tendência do momento. Na hora que a gente tem o cruzamento, a virada de tendência seguindo as duas médias móveis, a média de 10 cruzando a média de 20, ele printa aqui para a gente um cruzamento de alta, ou seja, a média cruzou para cima, a gente tem uma virada para a tendência de alta. A gente teve tendência de alta por um bom período, depois então a gente tem o cruzamento para a tendência de baixa e assim subsequentemente, de acordo aí com essa coluna tendência, tá, pessoal? A gente tem isso durante todo o período aqui de 2015 a 2019. Então agora, pessoal, vamos simular um trading utilizando essa coluna cruzamento, tá? Utilizando a coluna cruzamento, vamos fazer então um trading baseado nisso, tá? A gente vai operar aqui então no Excel com a regra de trade muito simples. Se a gente tiver um cruzamento para cima, a gente vai entrar comprado e vai entrar comprado e sair 5 dias depois, independente do que o preço faça, sem stop, sem take profit. A gente vai entrar comprado e sair 5 dias depois. E se tiver um cruzamento para baixo, a gente vai entrar vendido e sair 5 dias depois, certo? Então, como é que a gente faz isso? Criamos uma coluna trade aqui na mesma linha da coluna cruzamento, né? Colocamos aí o condicional se para poder dizer se vai ter trade ou não.
como utilizaremos apenas uma condição, vocês não precisam utilizar o i, tá? Se vocês têm todos, essa explicação Excel já vai explicando para vocês aqui os argumentos de cada função. A gente coloca o seguinte, então, se o cruzamento aqui for de alta, foi igual, aliás, a cruzou para cima, a gente vai fazer uma compra. Nesse caso, colocar compra. Se o cruzamento foi igual a cruzou para baixo, a gente vai colocar então, aliás, faltou um se aqui, prontinho, nós colocaremos então uma venda, tá? Uma compra se tiver cruzou para cima, uma venda se tiver cruzou para baixo. Se não tivermos nenhum desses dois, né, colocaremos então um no trade, ou seja, ficar de fora, tá, pessoal? Basta fechar parênteses aqui, dar um OK, já temos aqui no trade, né? Ele vai seguir sempre isso aqui no trade, porque não tivemos cruzamento. Tivemos então um cruzamento para cima, ele vai indicar uma compra, tá? Um cruzamento para baixo aqui atrás, ele vai indicar uma venda, e assim sucessivamente por todas as linhas de todo esse período, certo? Vamos então agora calcular os resultados. Como calcular os resultados do trade? Vocês vão criar aqui uma coluna resultados. Lembrem-se que o nosso alvo é 5 dias para frente, ou seja, se comprarmos, sairemos 5 dias depois, se vendermos, sairemos 5 dias depois, independente se o preço for contra ou a nosso favor, tá? Entramos aqui então, colocamos novamente a função se, dessa vez utilizamos se e o e, porque aí utilizaremos mais de uma condição para printar os resultados. Se a coluna trade for igual a compra e, né, os dias aqui tiverem sido positivos, vamos printar o resultado positivo. Como é que a gente verifica isso? A gente vai entrar então aqui no dia 23, né? Aliás, no dia 16 do 4, a gente vai sair 5 dias depois. 1, 2, 3, 4, 5, vai sair no dia 21. Né? Nesse caso aqui, se a gente tiver uma compra e a diferença entre o dia 21 e o dia 16 for positiva, no caso C28 for maior, né, que a abertura do dia 16, certo? A gente vai printar simplesmente os dois aqui em forma de porcentagem, né? O lucro em forma de porcentagem. Para fazer isso, vocês colocam o C28 dividido pelo B23 menos 1. Aí ele vai printar os resultados em porcentagens positivas. Tá? Para fazer agora, caso a gente leve prejuízo nessa compra, basta copiar aqui o mesmo código e mudar apenas aqui o sinal de maior que para menor que. E caso a gente tenha prejuízo, ele vai printar um prejuízo aqui. Agora fazemos a mesma coisa para caso tenhamos uma venda. Colocamos aqui então uma venda. Se aqui o fechamento de 5 dias depois for negativo ao dia de entrada, a gente vai printar o resultado positivo, porque a gente está numa venda. Se o preço cair, a gente vai ganhar. Nesse caso, utilizaremos aí o B23 menos dividido pelo C28 menos 1. E para calcular o prejuízo da venda, basta mudarmos aqui o sinal de menor que para maior que. E caso não tenhamos trade, colocaremos um zero, printaremos zeros aí, para simbolizar que não tivemos trade, não tivemos lucro nem prejuízo naquele dia. Tá? Nesse caso aí, basta fechar os parênteses, colocar parênteses para cada argumento utilizado, para cada função utilizada, dá um OK, ele já vai printar zero aqui porque não teve trade. Nessa coluna, seleciona a coluna e coloca aqui porcentagem, tá? Utilizando duas casas decimais, dá um OK e pronto, basta arrastar para frente aí. Ele vai mostrar o resultado de cada trade para a gente. Tá? Nesse caso aqui, teríamos tido no primeiro trade um lucro de 5%, no segundo trade perdido 2,27%, no terceiro trade perdido 5%, perdido isso aqui, ganhado isso aqui, e assim sucessivamente, tá? Mostrando os prejuízos e os lucros que poderíamos ter tido operando dessa forma, certo? Para printarmos então os nossos resultados em forma de gráfico, tá? Para avaliarmos como é que foi o nosso desempenho, basta criarmos aqui uma coluna chamada capital, tá? Vai ser o nosso capital ou nossos
curva de capital, colocarmos aqui o nosso capital inicial, que iniciaríamos ali, por exemplo, $1.000, né? As nossas entradas serão sempre com $1.000, vou fazer a simulação aqui sempre usando $1.000, sem aumentar o capital ao longo do tempo, né? Aliás, nesse caso, para fazer o print, basta vocês dar um igual. Para fazer tudo no Excel antes aqui, a gente precisa de um igual. O resultado, né, vezes os $1.000 mais o capital anterior. A gente vai printar aí o resultado em porcentagem vezes os $1.000 mais o capital anterior. Ou seja, se a gente tiver um prejuízo, ele vai multiplicar a porcentagem vezes o capital e vai dizer quantos em dólares a gente perdeu e vai somar com o capital anterior. Se for o contrário, ele vai fazer o mesmo também. A gente dá um OK aqui, arrasta para todas as colunas, para todas as linhas, e a gente vai ter o nosso capital, a evolução do nosso capital ao longo do tempo. A gente viu aí que a gente teria terminado com lucro, então, né, um lucro de mais ou menos 70%. Se quisermos publicar um gráfico, printar um gráfico aqui no Excel para ver o nosso desempenho, basta então dar um Ctrl Shift para baixo, tá? Selecionar tudo, vim aqui em inserir gráfico de linhas empilhadas, tá? A gente já vai ter aqui o resultado. Esse teria então sido o resultado ao longo dos anos se tivéssemos operado essa estratégia, apenas o cruzamento de médias, saindo 5 dias depois aqui no Bitcoin, tá? Utilizando uma média de 10 e uma média de 20 períodos, tá, pessoal? Então, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, né? Ensinando aí como calcular uma média móvel, né? Como calcular a tendência do momento utilizando essas médias móveis, como calcular o cruzamento das médias e como fazer trade com esses cruzamentos, tá? Vocês podem testar outros alvos para a operação, para esse trade. Vocês podem testar saindo 5 dias depois, saindo só no outro cruzamento, né? Saindo quando o preço, se lá tiver sobrevendido, sobrecomprado. Mais para frente trarei aqui como calcular o RSI utilizando o Excel. E basicamente é assim que a gente tenta desenvolve uma estratégia aqui no Excel, para que possamos operar de forma segura. Não adianta operar com estratégia sem ter testado, sem saber se ela realmente funciona. Então, pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Deixarei essa planilha disponível para que vocês possam baixar e avaliar, fazer a sua própria alteração, criar a sua própria estratégia, entender como é que funcionam as fórmulas. Se você não entende nada de Excel, busque fazer um curso básico de Excel. Tem N cursos básicos aqui no YouTube. Mas se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Lembre aí de comentar, comente aqui. É muito importante o seu comentário para saber o que você achou do vídeo, que você está gostando, se você está gostando dessa série aqui do canal, para que eu possa trazer mais vídeos semelhantes. A gente se vê então na próxima quarta-feira com um vídeo de análise do Bitcoin. Nos vemos na próxima. See you next time.